A gente conversa agora sobre política. Afinal, as eleições estão aí. No próximo domingo, a gente escolhe vereadores e prefeito. E a gente traz agora a conversa sobre política com o Tiago Valenciano, ele que é doutor em sociologia, cientista político, conversa com a gente nessa manhã. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham essa manhã. Bom, as pessoas têm claro quais são os papéis ou são as atribuições dos nossos representantes na Câmara e no Executivo? Ronaldo, eu gosto sempre de lembrar daquela clássica música do Bruno e Marrone, né? E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não devia. Pensei que era joia rara, fui ver a bijuteria, né? As pessoas pensam que o político é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Principalmente os candidatos a vereador. A gente tem uma infinidade de candidatos a vereador esse ano, disputando as eleições e sempre falando a mesma coisa. Levarei saúde, segurança, educação e transporte para o meu bairro. Levarei saúde, educação e transporte para o município de Maringá ou região. E isso o vereador realmente não pode fazer. Ele pode propor algumas obras para o prefeito, pode propor algumas obras para o secretário, lá na discussão da lei orçamentária anual, que acontece normalmente no final de cada ano. Então o vereador pode fazer isso, ele pode apresentar emendas para essa lei que está disposta em todos os municípios do país. O problema é que o vereador faz esse trabalho durante o seu mandato como vereador, através das indicações, dos requerimentos, através de ofícios para os secretários e para o prefeito, e esquece que ele tem um momento adequado para fazer isso. E propõe coisas nas eleições, principalmente por projeto de lei. E o projeto de lei é uma peça legislativa que não tem nada a ver com esse trabalho que o prefeito faz. Então a gente precisa se atentar principalmente a tarefa primordial que o vereador vai defender durante as eleições, o que ele está defendendo durante essas campanhas. Essa campanha, que é justamente o quê? Que ele precisa criar leis para melhorar o convívio das pessoas em sociedade, fiscalizar as ações do Poder Executivo, que é a tarefa primordial do vereador, e, por último, auxiliar o prefeito naquilo que lhe compete. Olha que coisa importante, né? Quando o vereador promete, por exemplo, como você falou, vou levar saúde, educação, segurança, transporte para o meu bairro, já dá para perceber, pela fala do candidato, que esse sujeito não está preparado para o papel que ele está tentando desenvolver. Sim, Ronaldo, eu acho interessante que nós temos a disputa para a vereança, é o primeiro caminho de uma carreira política de alguém. A pessoa vai disputar o cargo de vereador para tentar se aparecer, para tentar mostrar o que ele tem em relação à cidade, o que ele tem de projeto, o que ele tem de trabalho desenvolvido, e é o início da carreira política, né? A carreira prévia se começa ali com a campanha de vereador. E a gente vê que a campanha de vereador, para alguns candidatos, parece muito aquela campanha de Grêmio Estudantil. Quem já disputou eleição para Grêmio Estudantil, disputou representante de classe, alguma coisa assim, você vê que os argumentos que os candidatos acabam colocando nessas instâncias juvenis, assim, são normalmente os mesmos que eles colocam na campanha de vereador. É o mesmo tipo de argumento. Se promete muito pouco porque realmente não se sabe o que o cargo faz. E a reflexão que a gente tenta trazer aqui hoje é que o vereador ele precisa ter um papel mais importante na sociedade, ele tem um papel fundamental. Sem o vereador, o prefeito não faz nada, tudo precisa ser passado pela Câmara de Vereadores. O prefeito precisa ter os vereadores como base de sustentação ou como base de oposição, alertando ele em relação àquilo que ele pode fazer e o que não pode. E o candidato deveria sim se especializar e conhecer mais o que faz um vereador. O papel de quem deveria fazer isso são os partidos políticos. Agora, com essa reestruturação da legislação eleitoral, os partidos vão ter que oferecer mais para os candidatos a vereador o que eles podem fazer ou não. Eu tenho sempre dito que quando a gente pensa no vereador, como as atribuições dele são limitadas, é muito mais importante observar a qualificação desse vereador, qual é o comprometimento desse vereador com a própria comunidade, com a própria sociedade, a disposição dele em estudar, em saber mais sobre legislação, do que qualquer outra coisa, né? Porque é isso que vai fazer a diferença na atuação dele na Câmara. Se ele é um bom vereador, ele é um bom vereador porque ele fiscaliza, porque ele está sempre acompanhando os projetos, fazendo as leituras, discutindo, debatendo. Então, a qualificação dele, até mesmo a disposição intelectual dele, acaba sendo fundante para que ele seja um bom vereador.
Sim, Ronaldo, e não existe profissão específica para ser vereador. Para ser vereador eu não preciso ser advogado, eu não preciso conhecer necessariamente tudo do direito, mas eu preciso conhecer uma quantidade de leis importantes que regem o município. Lei orgânica municipal, principalmente o regimento interno da Câmara de Vereadores, Código Tributário, Código de Obras, as leis que vão reger as taxas e os impostos do município. Ele precisa saber realmente qual que é a estrutura do município. Ele tem que ter em mente que eu preciso conhecer muito bem o arcabouço jurídico do município e aquilo que o município pode ou não pode fazer, para daí sim eu poder fiscalizar. Só consigo fiscalizar aquilo que eu conheço bem. Do outro lado, o prefeito, né, falando um pouquinho do prefeito, a gente tem um pouco mais de atribuições bem definidas para o prefeito. A gente sabe que o prefeito vai comandar as secretarias, vai fazer a folha de pagamento, vai captar os tributos, vai poder gerir melhor a cidade. No entanto, a gente tem que ficar preocupado com algumas propostas que a gente tem. De alguns candidatos a prefeito que dizem que vão fazer milagre, mas não vão conseguir executar isso daí porque o orçamento não permite isso. A gente tem que ver que o orçamento de Maringá, por exemplo, está aí na casa de 1 bilhão e 200 milhões por ano que vem. Ele tem praticamente metade desse orçamento comprometido com folha de pagamento e um pouco mais com o custeio de cada secretaria. Ou seja, o que sobra para investir em obras é muito pouco. É uma quantia muito pequena, quase que insignificativa em relação a todo o orçamento anual. Digamos, o limite ele é claro e ele é dado principalmente pela verba, né, pelo dinheiro. E aí dentro de um cenário econômico em que os repasses de recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, esse repasse também é limitado, o prefeito fica com uma condição muito mais complicada para trabalhar, né? Sim, e ele tem que saber justamente onde ele vai investir, o que ele vai trazer para cada realidade, né? O caso, por exemplo, de municípios pequenos aqui da região, nós vemos que os pequenos municípios, os prefeitos pedem sempre o auxílio de deputados federais, estaduais, do governo do estado ou do governo federal para conseguir trazer obras, até porque o orçamento desses municípios é insignificante, é muito pequeno e não tem como dar conta de tudo aquilo que o município tem de demanda. Então é importante sempre estar de olho naquilo que o vereador e que o prefeito faz para conseguir comparar depois as propostas e aquilo que foi colocado em relação à Câmara Municipal e a cada prefeitura. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ronaldo, e a gente deseja que todos possam ter uma boa eleição no próximo domingo. Esse é Tiago Valenciano e assim a gente termina mais uma edição do Ponto com o News. Obrigado, excelente dia para você.